texto é Jesus, partindo de Jesus dali. Da onde que ele partiu? O texto aqui, para baixo, não fala, talvez antes. Foi para essa parte de Tiro e Sidom uma mulher cananeia, que não era o nome dela. Ninguém sabe o nome dela. A naturalidade era cananeia. Natural da onde, mulher? De Canaã, então é cananeia. Do Paraná, então paranaense. Cuiabá, cuiabana, né? Mas não aparece o nome dela. E não só dela, mas como de muitas outras mulheres na Bíblia, a Bíblia esconde o nome dessas mulheres. A mulher adúltera de São João 8 não tem o nome próprio da mulher. Você vê também a mulher samaritana, era de Samaria, naturalidade, samaritana. A mulher do fluxo de sangue, não tem o nome da mulher do fluxo de sangue. A filha de Jairo, a viúva de Naim, né? A sogra de Pedro. Por que não fala o nome da sogra do homem, rapaz? Então não tem esses nomes. Mas se bem que tem alguns nomes na Bíblia de mulheres que eram famosas, de mulheres que eram requisitadas, que eram vistas, como a Bíblia cita o nome de Sara, né? Abraão tinha 318 funcionários, e Sara era patroa. A Bíblia cita o nome de Esther, a rainha Esther, talvez por ser rainha, mas cita o nome de rainha. A mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, cita o nome da mulher também. Ana, famosa Ana de Samuel, veio o nome dela. Mas a coitada da mulher de Canaã não veio o nome dela. Eu queria saber qual seria o nome dela. Mas o importante é que essa mulher ficou conhecida não pelo nome, mas conhecida por causa da sua fé. Então, é melhor ser conhecido por causa da tua fé, por causa da nossa atitude, por causa da nossa gratidão, por causa de um coração generoso, do que ter o nome conhecido como Adolf Hitler, mas era um dos indivíduos mais perspicazes da época. Stalin, tá o nome dele, todo mundo sabe, mas era um indivíduo mais maluco que já existiu, e assim vai. Então é melhor ser conhecido como ela ficou conhecida pela grande fé que ela exercia, e a fé desta mulher fez com que Jesus desse um glória. A fé dela despertou em Jesus admiração. Então é sobre a mulher de Cananeia que nós vamos falar hoje, né? Sobre esta situação aqui. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus partindo dali, partiu da onde? Ele partiu da região da Judéia e a região da Galileia, porque as pessoas não criam nele. Ele falava ser o Filho de Deus, trazia uma palavra para as pessoas, mas ninguém cria nele. Operava milagres, ninguém dava importância. E Jesus, então, saiu da região, naturalidade de Israel, e foi para Tiro e Sidom, região de Canaã. Os cananeus eram inimigos número 1 dos judeus. E a cidade de Tiro era pior com Israel do que todo Canaã. Porque os judeus tomaram a terra cananeia através de Josué. E agora Jesus foi para essa região. Por que Jesus foi para lá? Se você abrir o livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, Marcos diz que ele foi para a região de Tiro e Sidom, que ele não queria ser encontrado. Não queria ser perturbado. Não queria que ninguém conhecesse. Região da Judéia, região da Galileia, todo mundo conhecia o Messias. Mas para lá ninguém conhecia. Então ele diz, não fala nada, não quero ser conhecido. Me deixa quieto. Então ele foi para lá por isso. Depois nós falaremos sobre isso. E foi para as partes de Tiro e Sidom. Tiro é uma cidade da Fenícia, né? A província da Fenícia. Hoje é para o lado do Líbano. É para o lado dos libaneses ali. Região do mar Mediterrâneo. É aquela parte ali hoje. Hoje não é mais Tiro e Sidom, os nomes mudaram, né? Hoje é a cidade de Sou, a cidade de Saida, Beirute é a capital. É do Líbano, então a cidade de Sou, que era a antiga Sidom, né? Sidom, Sou mudou, Sou. Sidom, Saida. 45 quilômetros da capital de Beirute hoje.
E a antiga cidade de Tiro, que é Sour, é mais longa, é 80 quilômetros da capital, mas ainda existe ali a região de Tiro e Sidom, com essa cidade atual. Sour, Saida ou Saída, mais ou menos assim a pronúncia. Cidades antigas, cidades que descobriram as navegações. Uma das cidades mais antigas do mundo é a cidade de Sidom. É uma das mais antigas. Descobriram as navegações, começaram a trabalhar com vidro, com a púrpura. E hoje, essa região ali é centro ali da Unesco para eles explorar, através da arqueologia, as questões passadas. A arqueologia descobre o passado dos povos. Então, uma região importante. Aí a mulher cananeia, que era um dos inimigos ancestrais de Israel, o texto diz que ela vem clamando. Primeiro diz que ela começou a clamar, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Como que ela sabia que era demônio? Ela ia na igreja? Era mulher cananeia. Adorava Tiro e Sidom. Como que ela teve esse discernimento que era uma possessão de demônios? Tem muita gente, tem muito crente que nem sabe o que é possessão, o que é problemas mentais, o que é TDAH, né? O que é hiperatividade, mistura tudo. E a mulher tinha o discernimento. Está miseravelmente endemoniada. E Jesus não deu moral, não queria ser conhecido, né? E ela continuou gritando. E os discípulos chegaram e disseram assim: Senhor, dá o que ela pede para ela ficar quieta. Mas depois mudaram. Livra-se dela, eles pedem para que ela vá em paz. Ela não estava aguentando mais os gritos da mulher. Aqui no verso 22 diz que ela estava clamando. Mais para frente, no verso 23, diz que ela já estava gritando. Ela muda de clamor para grito. Gritava que o discípulo estava incomodado com os gritos da mulher. Mas antes de falar sobre isso, sobre esse grito da mulher, o texto fala que Jesus não deu moral para ela. Ele nem respondeu para os discípulos, quando os discípulos disseram: Senhor, dá o que ela pede. Aí depois, não, está gritando demais, espere. Aí Jesus virou para os discípulos, nem olhou para ela, ignorou totalmente a mulher. Aí ele disse para os discípulos: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que era um termo que dizia que Israel estava disperso. No Antigo Testamento, Jeremias 50, verso 6, diz que o povo de Israel estavam perdidos na idolatria, estavam perdidos na diáspora, os inimigos levaram eles, estavam perdidos com as leis, e a profecia era que o Messias, né, Ezequiel 34, diz que o Messias iria ajuntar essas ovelhas perdidas. Jesus está fazendo uma citação de Ezequiel 34 e Jeremias capítulo 50, verso 6, dizendo: eu não vim, viu, meu discípulo? Não falou para ela. Eu não vim, eu vim arrebanhar a igreja, buscar as ovelhas perdidas de Israel. É para isso que eu vim. Aí a mulher aproveitou que ele abriu uma brecha, nem foi para ela. E ela então entrou na conversa, se intrometeu na conversa. Então o texto fala que ela chegou e se prostrou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele nem tinha conversado com ela. Ela vinha gritando. O discípulo disse: Pede, Senhor. Ela vem gritando. Ele falou: não, eu não vim só vim para as ovelhas de Israel. Mas ela aproveitou a oportunidade, intrometeu e disse: Senhor, e ajoelhou: socorre-me. Aí Jesus, então, respondeu agora para ela. Ela de joelho falou: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Que expressão que é essa que Jesus está querendo dizer? Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Porque os judeus se consideravam o povo de Israel. Os judeus se consideravam o povo da aliança, o povo da promessa, o povo escolhido, e se achavam mais do que os outros povos. E quem não era judeu, os gentios, os pagãos que adoravam outros ídolos, outros deuses que não era Jeová, eles chamavam de cachorros. Esses povos aí são igual cachorros, são vira-lata, vão virar o lixo da religião, o lixo da moralidade, e não vão encontrar. Os judeus chamavam os infiéis de cachorros.
Depois que os cristãos surgiram com o cristianismo e Cristo, eles também foram chamados, os cristãos eram chamados de cachorros. Deixaram a lei do Pai Jeová, fica seguindo o Messias falido, são todos cachorros. Então Jesus usa uma expressão da época para dizer: eu não posso tirar o pão dos filhos, que é Israel, para lançar para os cananeus, que são os cachorros. Só que o Senhor Jesus, ele usou uma expressão que a mulher é inteligente, que a mulher entendeu. Ele não disse cachorros. Ele disse assim: não é bom tirar o pão que está na mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Porque os cachorrinhos, em outras culturas, inclusive na dela, eram os cachorros domésticos, não era cão vira-lata rabugento. Era cachorrinho que ficava em casa. Hoje, os cachorrinhos, quem tem os cachorrinhos, são as madames. E se o cachorrinho for inteligente, ou quando ele dá sorte, ele tem uma casa de uma madame que ele é mais tratada do que qualquer um, meu irmão. Eu fui na casa de uma madame, que ela tinha um cachorrinho pequenininho, fofinho. O cachorrinho dormia na cama dele, no ar-condicionado, tomava banho de shampoo, alimento de primeira, leite, Danone e beijo e abraço que nem o marido dela recebia. Cachorro bem tratado. Cachorro de madame. Então a expressão, não é bom tirar os pães dos filhos e lançar os cachorros era vira-lata, mas cachorrinho é de estimação. Todo mundo quer ter um pet, hoje está na moda, pai de pet, mãe de pet. Né? E Jesus disse isso para ela. Aí ela entendeu. Opa, ele está falando, não está falando de cachorro. Os outros entenderam mais ou menos, está chamando ela de cachorro, aí é bravo. Jesus Cristo agora foi duro com a mulher, não podia ser tão duro. Mas ela entendeu que era um cachorro de estimação, que ela responde na hora: mas, Senhor, os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai do seu dono. Eu só quero uma migalhinha. Aí ganhou o coração do mestre. Aí Jesus usa aquela expressão: oh, mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo, como tu desejas. O que ela desejava? Que a filha fosse liberta do espírito imundo. Aí o texto diz: e daquela hora a sua filha ficou sã. Ela conseguiu o que queria. Agora vem as lições para a nossa vida. Aplicar essas lições, porque não ficou essa história só para você ler, mas para aprender com a mulher cananeia. Primeiro ponto que eu anotei aqui, que ela tinha uma fé. Eu disse que ela não ficou conhecida pelo nome, pela família que ela tinha, nem sei o nome da menina, mas ela ficou conhecida pela sua fé. Uma fé que move. Ela tinha uma fé que ela se move. O que ela fez? Ela saiu de Tiro e Sidom. Ela foi ao encontro. Ela foi em busca. A fé que ela tinha é uma fé que move. Foi ao encontro do Senhor. Porque muitas vezes, olha para mim agora, para nós aqui. Porque nós estamos falando aqui que Jesus salva, cura, liberta, tem bênção, chama as pessoas para receber a bênção e as pessoas estão dormindo no banco. E a mulher dá lição, dá de lambada em nós aqui. Porque nós dissemos que servimos um Deus todo-poderoso, é indiscutível. Que servimos um Deus onisciente, é indiscutível. Mas na hora de acreditar, de dar um passo, de orar e de buscar, o crente 6 horas. Ora por nós, 6 horas por mim. O crente 6 horas, 6 horas. Ele mesmo não ora, ele não busca, ele não sai. Então a primeira coisa que nós aprendemos, uma fé que move. Ela não ficou parada como a mulher do fluxo de sangue. Ela buscou os médicos, mas quando soube de Jesus, buscou Jesus, e quando encontrou Jesus, eu toco a orla. A mulher tinha uma fé que move. E a mulher do fluxo de sangue, a fé maior que tinha era dela. Nem Israel. E agora a mulher cananeia, deixando Jesus extasiado com a fé que ela tinha. Jesus menosprezando, ignorando, e ela agarrada na fé que tinha, se movendo em busca de uma resposta do seu Criador. Então, irmãos, a gente tem que aprender isso aqui. Tem muita gente doente, tem muita gente precisando de portas abertas, tem muita gente precisando de um milagre, precisando que Deus faça algo por ele, mas ele não tem fé, não se move, nem para buscar algo, nem para ter uma iniciativa, para ter uma ideia, para colocar um projeto, para dar um passo em alguma coisa. Aí fica nessa inércia, nessa pendência.
ou na pendenga de alguma coisa. Tem uma fé que se move, que se atire, que vai em busca de alguma coisa. E Deus abençoa. Então, a primeira lição que nós temos aqui da mulher cananeia. A segunda lição é que ela tinha uma fé que confessa. Porque ela disse, Senhor, olha como ela vem clamando, né? Esse que uma mulher cananeia clamou, dizendo, Senhor, está com maiúsculo ali o Senhor, porque não era um Senhor de idade. É maiúsculo. Filho de Davi. Como é que ela sabe que Jesus era filho de Davi, o Messias? Se nem Israel sabia que Jesus, ou conhecia, ou reconhecia Jesus como Messias, e ela reconhece. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ela confessa que Jesus é o Senhor, ela confessa que Jesus é filho de Davi, é o Messias, mas não apenas isso. Quando ela fala Senhor, o Senhor é um dono na Bíblia. O Senhor na Bíblia é o Todo-Poderoso. O Senhor na Bíblia é dono da nossa vida, é o que governa. O salmista diz no Salmo 24, do Senhor com maiúsculo. É a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então ela reconhece o senhorio de Cristo. Agora, tem muita gente, meu irmão. Não, na minha vida ninguém manda, eu que me mando. Né? Esses líderes aí, esses pastores, Deus colocou, não manda não, eu faço o que eu quero. Então não reconhece o senhorio de Cristo a partir de alguém. E a mulher, que era uma cananeia, reconhecia isso e chamou Jesus de Senhor, sem fazer parte da religião judaica. Chamou Jesus de dono dela, o que governa, e já disse o que precisava, porque acreditava que ele poderia atendê-la. Então, um segundo ponto. Primeiro ponto, uma fé que move, uma fé que confessa e uma fé que clama. Porque o versículo 23 diz assim, ó, mas ele não lhe respondeu palavra, quando ela disse. E os seus discípulos, chegando ao pé dele e rogando, disseram, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ela vinha já gritando. O verso 21 diz que ela vinha clamando, Senhor, mas agora ele não atendeu, não respondeu palavra, então ela aumentou a intensidade. Ela não desistiu, porque tem muita gente que desiste no primeiro dia de campanha, no segundo dia, no quarto, já não quero mais nem saber de campanha. E a mulher não desiste dos seus propósitos, dos seus objetivos. Tem muita gente que desiste dos objetivos muito cedo e nunca consegue chegar ao final de nada. Conheci um jovem que ele começou matemática, aí no quarto semestre desistiu. Começou física, no terceiro desistiu. Começou não sei o quê, começou um casamento, não chegou no final. Pessoas que não têm persistência. E ela não desiste, ela clama, ela grita. Aí a Bíblia diz, clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Nós estamos clamando, irmão. Você está clamando a Deus? Tem se curvado diante de Deus e clamou por uma bênção, por um projeto? Tem clamado ou não? Está esperando cair do céu. O único que caiu do céu é chuva. Chuva cai do céu. Mas o restante a gente não clama como a mulher. Nós devemos clamar, um coração sincero. O que você quer, meu irmão? Quer um emprego? Já clamou por esse emprego? Já buscou? Já se qualificou para ter o emprego? Né? Quero um carro, mas está trabalhando ou está dormindo até meio-dia para comprar o carro? Acorda 11 horas, quero um carro zero. Não vai cair do céu. A não ser que você compra um de plástico lá e coloca na tua estante. Comprei um carro zero. Senão tem que trabalhar, persistir. Né? Ela clamava. Clamas a mim e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabe. É a terceira coisa. A quarta, uma fé que persevera diante do silêncio. Ela clamou, Jesus ignorou, não disse nada. O discípulo conversado, ele virou as costas para ela e respondeu ao discípulo. E ela persevera diante do silêncio de Jesus. Meu irmão, você já parou para pensar o quanto é ruim ser ignorado? Você já foi ignorado assim, de mandar uma mensagem no WhatsApp, um texto, e o indivíduo só olha assim, te ignora? No WhatsApp. Você ficou indignado, mas feliz, viu, tá azul, tá os dois pontinhos e não responde. Agora imagina uma mulher que precisava de uma cura, de um milagre, e não ignorando ela.
Pensa nisso, ela foi ignorada. O que acontece se somos ignorados? Você já tiveste o silêncio de Deus por resposta? Você chega no culto e o Senhor fala comigo hoje. Aí o Senhor fala com um indivíduo que está do teu lado. Fala, vai ser eu, você dá até um glória. Fala mistério, ele pula você e fala com o outro. Não é possível. Fala com o da frente, fala com o de trás e tu fica no silêncio, meu irmão. Não é a hora de falar contigo. Já aconteceu isso de você ter o silêncio de Deus por resposta? Como você ficou quando foi ignorado numa mensagem, no WhatsApp, não é? Numa proposta de emprego? Nós vamos te ligar. Pô, não, gostei do teu currículo, eu te ligo. E você espera, não ligam. Não é? Quanto é ruim ser ignorado. Jesus provou a fé daquela mulher. E andaram e ela atrás. Eu quero. Então, ali é uma fé que persevera diante do silêncio. Então, 4 coisas que nós aprendemos. Uma fé que move, uma fé que confessa, uma fé que clama, uma fé que persevera diante do silêncio de Jesus. Agora, outras lições que nós aprendemos aqui. Eu falo do antropomorfismo. O que é isso? Remédio para dor de barriga? Não. É uma palavra grega que significa o homem, o Deus homem, mostrando as suas formas. O Deus sendo em forma de homem, o Deus divino em forma de homem. As formas de Deus. Primeiro, ele não queria ser encontrado. Está lá em Marcos. Eu disse para vocês. Saiu da Judéia, da Galileia, porque ele operou um milagre e ninguém creu nele. Aí ele parece que estava meio chateado e saiu dali. E foi para terras alheias, para Canaã, que não era região de religiosidade judaica. Talvez para descansar, talvez para repor as energias. Mas o certo é que ele disse em Marcos 7:24. Eu vou até ler para os irmãos aqui, ó. Marcos capítulo 7, versículo 24, que conta a mesma história com outra versão. O evangelista Marcos diz assim, ó, no 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém soubesse. Mas não pôde esconder-se. Tentando esconder, mas não pôde esconder-se. Então, Jesus foi encontrado. Então, esse é o antropomorfismo. Como que Jesus não consegue se esconder? Você acha que Deus não consegue se esconder? É essa a pergunta. E como que ele foi encontrado? Esse é o antropomorfismo. Ele foi encontrado. Ele não queria que ninguém soubesse. E a mulher encontrou Jesus. Descobriu Jesus. Sabia que era ele e foi atrás dele. Aí a pergunta é: como encontrar Jesus? Tem muita gente na igreja nunca teve um encontro com Jesus. Vocês sabiam disso? O arrebatamento vai ser Jesus arrebatar a igreja da igreja. Não é do mundo, da igreja. Porque tem muita gente que não tiveram um encontro com Jesus, nunca tiveram uma experiência com Jesus, nunca foram transformados por Jesus. São religiosos, gostam de tudo, mas ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. E a questão é, como encontrar Jesus? O que fazer para encontrar Jesus? Nós vamos falando. O segundo ponto, quando Deus muda seus planos. Mas Deus não muda. Não canto isso? Deus não muda. Não canto isso? Mas aqui Deus mudou seus planos. Eu não fui enviado para salvar, não. Para arrebanhar a casa do povo de Israel. Era o plano, era o projeto. Como é que muda de plano? Antropomorfismo. Como que Deus muda seu plano? Era somente Israel, mas os cachorrinhos, ela disse, também se alimentam. E Jesus virou agenda. Mudou a agenda, não é mais só para Israel. Eu vou atender essa cananeia. Quando Deus muda o plano, Deus está disposto a mudar quando nós mudamos. Deus disse para Jonas, vai à grande cidade de Nínive. E a mensagem terá assim, Jonas, só vai ter 40 dias. 40 dias eu vou destruir toda a grande cidade de Nínive. Essa é a mensagem. Vai chegou, Jonas foi lá. Pregou, arrumou uma baboreira esperando a cidade ser destruída. 40º dia, nada. 41º, Jonas zangou. Deus mudou o plano? Deus mudou.
Mas Deus não muda, mas mudou os projetos de destruição da grande cidade de Nínive. E o próprio profeta maior disse assim: se uma nação que eu disser que vou destruí-la por causa do seu pecado, se essa nação se arrepender dos seus pecados, eu me arrependo de trazer a destruição. Deus muda. Quando Deus muda? Quando nós sabemos se arrepender, quando nós sabemos ganhar o coração de Deus. Por que a mulher consegue mudar os planos de Deus? Porque ela abraçou a causa da sua família. Ela pegou a causa da filha como se fosse dela. E vinha gritando aflita como se fosse ela. Estava sã. Quem estava doente era a filha. Mas ela expressava o entusiasmo, a vontade de cura como se fosse ela. O amor estava implícito aqui. E a Bíblia cita muito o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer seu filho que ama Israel? Pode até ser que aconteça umas mães denaturadas que esquecem. Todavia eu não me esquecerei de ti. Como uma mãe que vela sempre o amor de Deus comparado ao amor de mãe. E aqui o amor de mãe falou mais alto. A mulher falou: eu vou brigar pela minha filha. E eu parece que vejo a mulher dizendo: Senhor, minha filha é uma adolescente, está arruinada, está acabada. Como vai ser os projetos da minha filha? Como que vai ser o sonho dela? Como que vai ser a vida dela? Eu preciso socorrê-la. Você tem feito isso com o seu? Tem chegado para Deus: Senhor, meu filho, minha filha, meu neto, meu parente está nesta situação, e abraçar a causa como se fosse sua. O amor de mãe que você tem, sincero, vai mudar o braço de Deus para atender o teu clamor. Pense nisso. Pense nisso. E o amor de mãe falou mais alto. Então Deus mudou os projetos. Mas não era só Israel, não. Agora eu abri uma exceção aqui para mulher cananeia. Mudou o projeto. Então, quando Deus foi encontrado, quando Deus muda de plano, e quando o Senhor foi vencido, aqui a mulher venceu ele. A mulher cananeia foi para um debate e ganhou dele. Ele não queria ser encontrado, ela encontrou. Um ponto para ela. Ele não queria conversar, respondeu para o discípulo, ela fez ele conversar com ela. 2 pontos para ela. E ele parece-me uma esculhambação, chamar de cachorro, cachorrinho. Chama alguém de cachorro. De verdade, não de brincadeira. Chega para alguém: ô, seu cachorro, presta atenção. Vai dar ruim. Vai ter que ir para a secretaria para ajeitar a briga de vocês aí. E ela não cede. Ela continua. O quê? Fosse como um elogio. 3-0. Aí Jesus resolve dar bênção, 4. Ela ganhou o debate. Então o Senhor, na verdade, foi o Senhor que se deixou vencer pelas armas que o atingem. O Senhor se deixa vencer, guarde isso, é uma frase bonita. O Senhor se deixa vencer com as armas que o atingem, ele que se deixa. Aí para vocês, quais são as armas que atingem o Senhor? É a pergunta que você tem que fazer comigo. Eu estou dizendo que o Senhor se deixa vencer pelas armas que o atingem. Ah, é? Aí você deve me pergunta para mim. E quais são as armas que atingem o Senhor? Para você vencer e ganhar também, igual a mulher ganhou. Quais são as armas que atingem o Senhor? Vamos ver se você vai querer. Você quer depois que eu colocar? Quer ver? Nós queremos, mas depois... não, aí sim também não, né? Aí é só para essas mulheres mesmo. Também eu não tenho essa paciência toda, não. Tenho essa coragem. Não quero... não quer. Aí quer bênção, quer bonança, quer tranquilidade, paz, sombra e água fresca, né? Ele vai mandar um anjo forte aí para pegar você de jeito. Então veja só. Primeiro lugar, primeira arma. Persistência. Persistência. A mulher foi persistente. Desde a hora que ela descobre que Jesus está na sua terra, ela tinha uma meta. E foi persistindo. Jesus não deu moral, queria se esconder e ela achou. Não queria conversar, ela forçou o diálogo. Não queria abençoar e ela persistiu. E a Bíblia, irmão, diz isso: batei e abri-se-vos-á. O texto de Mateus 7,7. Tá vendo? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E a persistência, essa é a primeira arma de ser persistente.
Porque quando você persiste em algo, né, o Senhor Deus é propenso a estar, né, te colocando a bênção na sua mão. Não desista fácil, não. A persistência é da Bíblia. Insistir com o Senhor é da Bíblia. Faz com que o Senhor Deus acaba cedendo, porque Ele é Pai. Seu filho chora, pedindo insistentemente, chora e chora. Tem hora que você não aguenta, meu irmão. Você não quer ceder. Mas o menino chora e fica mole, e chora, e fica dengoso. Daqui a pouco faz carinho e chora de novo. Você não aguenta. Daqui a pouco está cedendo. Né? Claro, pelos caprichos corretos. Não estou falando pelos caprichos errados, não. Então, o Senhor Deus é Pai. Ele muda a oração para o discípulo. Olha, para de me chamar de Jeová, como se fosse um carrasco, como se eu estivesse distante de você. Não, não é assim que eu quero. Como que é, Senhor? Ensina-nos a orar. Vocês vão orar assim? Pai nosso. Então é Pai. Pai tem liberdade, o filho tem liberdade com o pai, de abraçar, de beijar, de entrar na casa, entrar na despensa, entrar na geladeira e comer o que quer. O estranho não, mas o filho tem essa liberdade. Jesus muda isso, porque até então, antes de Jesus, era Jeová. O que está no céu, distante, não liga para a gente, não se relaciona. Jesus mudou isso. Então, pedi e dá-se-vos-á. Batei e encontrareis, abris e buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á. Mateus 7,7. É a segunda arma que o Senhor se deixa, a primeira arma que o Senhor se deixa vencer. A segunda é humilhação. Você se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz isso. Os sacrifícios, o salmista disse isso, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Aí ele fala, 2 pontos. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Salmo 51:17. Sabe quando ele estava dizendo essas palavras, Davi? Quando ele tinha matado o seu capitão, quando tinha adulterado com a esposa do capitão, e agora vinha a punição através do profeta Natan. Tu é esse homem, viu? Tu é esse homem, Davi. Que o profeta disse, contou uma fábula, uma parábola. Davi, rei, meu rei, tinha um fazendeiro que tinha várias cabras. E tinha um fazendeiro que só tinha uma. E chegou um pessoal e ele recepcionou o que tinha várias cabras. Em vez de pegar as diversas cabras que tinha, pegou a única que o homem tinha e matou para oferecer para os seus convidados. Davi levantou no trono com aquele ar de justiça, porque para os outros, nós condenamos. Você aponta para os outros. Estou cansado de ouvir pessoas dizendo fulano, cicrano, beltrano. Irmão, e quando Davi, cheio de justiça, apontou, esse homem deve morrer, Natan não pestanejou, disse, esse homem é tu, e pegou a única mulher de Urias, se você tem várias. Aí ele sentou, no mesmo momento que ele levantou, ele sentou, na mesma velocidade. E agora ele, arrependido, estava buscando humilhação. E quando ele disse, e dentre uma das frases do capítulo 51, ele diz, os sacrifícios para Deus é o espírito quebrantado, e é um coração quebrantado, e contrito não desprezará o Senhor. Então, a humilhação, o quebrantamento, tem gente que não se quebranta, meu irmão. Tem gente que não chora, tem gente que não busca, tem gente que não busca se quebrantar na presença de Deus, diante da palavra, diante dos louvores. Do jeito que ele entra, ele sai da igreja. Entra sério, carrancudo, se abrir a boca, se levanta a mão e sai do mesmo jeito. E a Bíblia diz que quando nós chegamos na presença de Deus, ninguém sai da presença de Deus da mesma forma que entra. Todos que tiveram encontro com Jesus tiveram a sua vida mudada para melhor. A mulher samaritana deixou a corda, deixou o balde, mudou a sua vida. A mulher adulta em São João 8 mudou a sua vida de prostituição, virou uma seguidora de Cristo. Pedro, que era pescador, abandonou a rede, abandonou o barco, abandonou o pai, abandonou os peixes e seguiu Jesus. Tiago abandonou a família e seguiu Jesus. Todos que tiveram encontro tiveram a sua vida melhorada. E agora a humilhação para buscar. Por quê? Porque a soberba lembra o diabo. Todo soberbo, todo orgulhoso, lembra o diabo para o Senhor. E o soberbo, ele abate, os orgulhosos, ele humilha. Agora, os que se humilham diante da presença de Deus, Deus os exalta. Os que se humilham com o coração quebrantar, o Senhor responde. A mulher, presta atenção, a mulher chegou
sabe como que ela começou? Lê o texto. Lê o texto. E esse que uma mulher cananeia saiu daquela região, saiu seguindo. A mulher saiu seguindo Jesus. Ela terminou ajoelhada diante de Jesus. A mulher cananeia, ela começou pedindo e terminou em oração, adorando. É assim que Deus quer o coração de alguém quando você quer algo, meu irmão. Saiba se dobrar diante de Deus, se ajoelhar, saber pedir, né? Saber buscar, saber adorar. A gente não sabe adorar, já disse isso. Nós precisamos aprender a adorar a Deus como Ele merece. Então é a terceira arma, né? A primeira é persistência, a segunda, humilhação, a terceira, oração. A terceira oração, que é a súplica, que é o choro, que é o nosso choro e a oração diante da impotência que temos diante de uma dificuldade. A gente se sente impotente. Diante de uma doença, não consigo resolver. Diante de uma situação, não consigo sair dele. Não consigo desvencilhar. E a mulher se achava disso. Ela disse: a minha filha está se acabando. Está miseravelmente endemoniada. E ela orava, e clamava, e orava, e clamava. A gente não quer orar, meu irmão. Quer bênção, mas não quer orar. Corrente, roupa corrente. Campanha 7 dias? 7 dias. 15 dias também. Mas e orar? Não, orar não. Aí é com os irmãos da campanha. O pastor, os obreiros quem tem que orar. E Paulo diz: orai sem cessar. A mulher orou diante do mestre. Ore diante do mestre. E interessante, irmãos, quando formos orar, não ore com a mentalidade judaica. Porque a gente dobra o joelho, parece que você mentaliza o céu distante de Deus lá no céu. E a Bíblia não apresenta assim. Quando você dobra o joelho, o Senhor está diante da tua presença, Ele está dentro de você, está perto de você, abraçando você. Ele não está distante no trono, não, está perto quando nós dobramos o joelho. Pode dialogar, pode conversar mesmo. Comece a dialogar com ele como se estivesse dialogando com um colega, com um irmão. E conte para ele. Você vai ver a diferença que isso fará na tua mentalidade, no teu espírito, quando fazemos esta oração desta forma. Um diálogo com Deus, como a mulher samaritana teve. As armas, vocês se lembram? Persistência, humilhação, oração e ânimo. Ela não desanimou. Poderia ter desanimado. O mestre disse que fez salvar e buscar o que se havia perdido. Estou perdido aqui, mas nem ligou para mim, vou embora. Ela poderia. Não. Ela não desanimou. Além disso, a coragem aumentou. O texto mostra que a coragem dela aumentou. Por que a coragem dela aumentou e por que ela não desanimou? Porque ela sabia o poder de Deus. Ela sabia o poder que Deus tinha. Ela se sente, e ele se sentiu consternado, não é em reagir, mas em agir. Ele age em favor da mulher. A coragem que ela teve, Jesus até falou: mulher, grande é a tua fé. Grande. Você tem muita fé, tem muita persistência, tem muito ânimo. Você não desanima, eu fiz de tudo. Jesus provando a fé da mulher. Provou a fé. Às vezes, quando Deus prova a nossa fé, que nós fazemos o quê? Diante da provação da nossa fé. Olhamos não com o olhar da fé, mas com o olhar humano. Quando chegaram para Jesus, em Mateus 6, os discípulos disseram: despede-se multidão, aí, tanta gente para comer, tá na hora do almoço. Aí Jesus vira e dá-lhe de comer. Vocês deram de comer. Ah, mas nós não temos nada. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Jesus, mas quantos que dá para a multidão para eles comerem? Aí ele, sendo provado, porque o texto fala, São João 6, o texto fala: Jesus perguntou a Felipe para o experimentar. Deus está experimentando a fé de Felipe. Só que Felipe está respondendo com o olhar humano. Ele contou: 1, 2, 3, 200, 5. Ah, tem mais de 5 mil aí, né? R$200 de pão, R$2.000 de pães, não dá para cada um pegar um pedaço, não dá. E Jesus estava experimentando ele. Aqui Jesus estava experimentando a mulher, mas a mulher não estava com o olhar humano. A mulher estava com a visão, sendo experimentada, mas com a visão espiritual. Animada, com coragem, chamando ele de Senhor, chorando, suplicando diante da inoperância que ela tinha. E o Senhor Deus foi consternado porque foi descoberto o poder que ele tinha.
Como que Jesus ia operar a menina lá na casa dela? E eram espíritos malignos, coisas malignas, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não era o médico que ia resolver a questão da mulher, da menina. Não era um cientista, não era um professor. Era alguém espiritual. E a mulher discerniu isso. Busca uma espiritualidade. O demônio não sai com Coca-Cola, não. Com Periati, com Vale 10. Isso aí não sai. Com injeção. Não dá injeção no indivíduo, não dá. Você lembra do demoniado gadareno? Que as correntes colocaram ele no cepo com os pés cerrados, na grelha, nos grilhões. E era como migalha. Estourava como fios podres. Então não é questões humanas. E a mulher descobre, a solução é ele. Ele tem todo o poder. E essa coragem, esse ânimo, essa descoberta, ela sabia do poder de Deus e ele se sente consternado a agir. Não, é só pela ação espiritual. Vai, minha filha, porque a tua fé te salvou. E ela saiu, então, com a bênção do Senhor Deus na sua vida. Então, Deus, ele é invencível. Sim, antropomorfismo. Deus, ele é invencível, pastor? Ele é invencível. Mas gosta de ser vencido. Vencido como? Com as armas certas, as armas da oração, da humilhação, da persistência, do ânimo. Deus, ele não muda, pastor, não muda, mas gosta de alterar seus planos, como alterou com Jonas, como alterou com Moisés, como alterou com tantos quantos. E pode alterar o curso da sua vida através das armas corretas. Deus não é todo sábio, ele é todo sábio. Só que Deus, ele gosta de ser chocado pela sabedoria de um coração de alguém que ama. Ele gosta de ser chocado. É todo sábio, mas ele porque a mulher, ela não tinha sabedoria, ela não sabia das escrituras, não era israelita, não conhecia os segredos da palavra do Antigo Testamento, mas ela tinha algo que tocou Jesus, que ele foi chocado. E o Senhor Deus, ele é todo sábio, mas ele gosta de ser chocado por alguém que tem uma sabedoria de um coração que ama. E aquela mulher tinha a sabedoria de um coração que ama. Ela estava lutando pela causa de uma filha. Ela estava lutando pela família. E a família na Bíblia é sagrada. A sua família é sagrada. Os seus filhos são sagrados. São planos de Deus, projetos de Deus para a sua vida, para abençoar a gente aqui na terra. Então ela estava lutando por uma causa justa, pelo amor que ela tinha pela filha, pelo amor que ela tinha no coração, e introjetou nela isso. Ela clamava como se fosse ela que vivia aquela situação. E o Senhor Deus, todo sábio, todo poderoso, ele então foi tocado, foi chocado pelaquela ação. E de repente ele dá um clamor, ele é quem está exclamando diante da ação de uma mulher. E diante da multidão, ele responde: "Oh, mulher, grande é a tua fé, minha filha. Seja feito isto para contigo, como que tu deseja." Ela queria a cura e, então, Mateus escreve. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Porque quando ela chegou lá, a menina já não estava mais endemoniada, estava em sã consciência. Ela corre para agradecer e a notícia se espalhou. Na hora que Jesus Cristo falou, foi a hora que aconteceu o milagre. Na hora que ele manda, é a hora que acontece, porque a ordem de Deus é para abençoar aqueles que conseguem, com um coração sábio, tocar no amor e no poder de Deus.